O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus, oferecida com carinho e dedicação a todos vocês e ao nosso amado Mestre Jesus. E é com muita alegria que hoje nos reunimos aqui, unidos pelo amor e pela vontade sincera de compreender, sentir e viver o Evangelho com mais profundidade. Que este momento, então, possa nos envolver com muita paz, iluminando nossos pensamentos e serenando os nossos corações. Hoje, iremos refletir sobre um tema muito especial, a Lei do Progresso, com a presença da nossa querida amiga Jamile Lima, que compartilhará suas reflexões sobre este tema. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade que nos assiste e nos conduz por meio da prece. Deus estar aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Jamile Lima, trabalhadora da Federação Espírita do Estado da Bahia, coordenadora do Grupo de Autoconhecimento da FEEB, coordenadora e facilitadora do Grupo de Estudos Conhecer para Evoluir também da FEEB. Jamile,
Obrigada por aceitar o nosso convite. E é com uma enorme satisfação que agora a gente vai te ouvir. Muito obrigada, Maiara. Os meus cumprimentos fraternais a você e a todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. Eu me sinto presenteada por essa temática que é a Lei do Progresso, porque ela me interessa particularmente, mas também diz respeito a todos nós que estamos na condição de espíritos encarnados, por isso, então, denominados por Kardec como almas. Assumimos essa condição quando, por uma programação reencarnatória, voltamos por meio de um corpo físico e depois de cumprirmos, se conseguirmos com êxito tudo aquilo que nós nos comprometemos, retomamos então o que denominamos como mundo espiritual, ou retorno à pátria. Nesse sentido, falar da lei de progresso significa nos perguntar ou estabelecermos reflexões sobre o que estamos fazendo aqui. Como entendemos a utilidade da existência que nos foi concedida por uma divindade que é misericordiosa, e assim ela foi apresentada pelo nosso modelo e guia Jesus. E é interessante que estabeleçamos esses tipos de parâmetros, que não precisam ser engessados, porque eles dizem respeito, em verdade, a estágios evolutivos pelos quais nós vamos passando com o decorrer das décadas, dos séculos, dos milênios. Se lembrarmos da época de Moisés, ainda tínhamos um Deus que era punitivo, vingativo, apresentava a ideia do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, mas com o passar do tempo e com a nossa evolução, Cristo já nos apresenta um Pai que perdoa, um Pai que acolhe e que nos permite infinitas e repetitivas possibilidades, repetitivas não, repetidas, possibilidades de evolução, que é o que nós conhecemos por reencarnação. Se pensarmos tudo isso, se trouxermos esses conceitos que a espiritualidade nos apresenta e que o espiritismo, então, traz como fundamentos, chegaremos a essa lei de progresso. O interessante é começarmos observando que nós temos dois tipos de progresso. Um que é o intelectual, e esse a gente conhece bem, que podemos obter pela leitura dos livros, por frequentar escolas, sejam elas escolas técnicas, universidades, pós-graduações, enfim, mas que a gente tem ali um conhecimento baseado em técnica, em teoria, alguma coisa que permite que digamos que conhecemos alguma coisa, dominemos alguma prática, e isso até nos possibilita uma vivência de natureza profissional, que nos traz o sustento, mas também tem digamos que as incursões do campo teórico e do estudo, que são do campo do prazer, aquilo que leio porque gosto, porque me interesso, porque tenho curiosidade, e que vão constituindo essa cadeia de conhecimento, que pode ser científico, pode ser tecnológico, pode ser espiritual, mas é tudo aquilo que intelectualmente nos permite avançar. E o outro progresso é o moral. Esse progresso, ele só advém como consequência do primeiro, que é o intelectual. E por que que isso acontece? Porque é o progresso intelectual que nos permite ter ferramentas para discernir o bem do mal. E isso fala diretamente ao nosso livre-arbítrio e ao nosso poder de escolha. Eu vou trazer um exemplo simples e que está dentro da nossa vivência cotidiana. Nós temos conhecimento de que consumir sal e açúcar em excesso esse excesso vai nos trazer problemas de saúde, complicações que ao longo do tempo vão cobrar lá a sua conta para a nossa constituição física. Se nós temos o conhecimento acerca dessa informação e podemos ter conhecimento mais aprofundado sobre a repercussão e as consequências deste excesso no nosso corpo físico, com toda certeza vamos ter muito mais possibilidades de moralmente fazer uma escolha que me beneficie. Então, por mais que eu tenha desejo, impulso por um consumo excessivo dentre essas duas substâncias que aqui trouxe, nós vamos então pensar que, pela razão
moral e evolutivamente eu vou optar ou por não comer ou por comer menos, para que isto não me faça mal. Claro que esse é um exemplo simples, mas estamos falando também de escolhas no campo da moralidade muito mais complexas, mas que o conhecimento pode nos ajudar a definir que escolhas eu irei fazer para o bem ou para entraves do ponto de vista evolutivo que vão atrasar a minha marcha rumo a esse progresso. Quando nós falamos em escolha, não necessariamente o conhecimento ou o amparo intelectual que nós temos vai garantir que a consequência moral seja positiva, porque nós somos seres intelectualizados ou inteligentes, mas não necessariamente fazemos as melhores escolhas. Um exemplo são as guerras que sempre existiram. Estamos passando por algumas no atual momento histórico do nosso planeta e todos nós temos a consciência de que matar é um equívoco, ferir é um equívoco, a posse, a questão do lucro, o poder, todos são elementos ilusórios que nos afastam de uma marcha de progresso que pode dizer que, como espíritos, estamos evoluindo. Então, temos o conhecimento dos prejuízos que tais iniciativas trazem para a humanidade, para uma vivência coletiva, mas moralmente ainda não temos sustentação suficiente para não fazermos uma escolha de natureza destrutiva, fazendo com que o coletivo se submeta aos meus interesses particulares. Então, notem que para que o conhecimento se efetive como símbolo de crescimento espiritual da humanidade, o progresso moral precisa se efetivar. E ele é decorrente do conhecimento que temos e do discernimento entre aquilo que é benéfico e aquilo que é prejudicial. Quanto mais temos a possibilidade de discernir, mais temos a condição de fazer escolhas mais conscientes, mais responsáveis e mais fraternas em relação ao meio ao qual nós fomos convidados a viver. E esse convite, que é um convite de natureza divina, ele tem uma obediência a uma lei que é uma lei de afinidade e de sintonia. Quando nós pensamos, nossa, que planeta violento, que dificuldades, com muita pobreza, discriminação, exclusão, fome e tantas outras mazelas morais e sociais que ainda enfrentamos, é interessante como às vezes a gente acredita que esse não é o melhor lugar para nós. Mas aí seria partirmos do pressuposto de que Deus cometeu algum equívoco quando me direcionou para um planeta com as características que o nosso apresenta, com a denominação de provas e expiações e com dificuldades que precisamos superar. Algo no nosso mundo íntimo nos atraiu para este planeta e para as vivências que ele nos apresenta, que são vivências necessárias ao nosso processo educativo e de crescimento. Aí é muito interessante que nós passemos a refletir que não é necessariamente o outro, não é o governante ou é a ignorância das demais pessoas. Temos algo que é partilhado com os outros seres que aqui estão, que a afinidade, então, aproxima. Claro que os níveis evolutivos, eles oscilam e eles são diferentes. Então, somos mais ou menos evoluídos quando nos comparamos aos demais, mas ainda mantemos imperfeições em comum, a exemplo da vaidade, do orgulho e do egoísmo, sabendo que o egoísmo é o grande guarda-chuva, ou digamos que a mola mestra de todas as demais imperfeições que temporariamente carregamos. E isso é um alento e um aspecto consolador que o Espiritismo nos apresenta, porque sabemos que a imperfeição não é de natureza duradoura, ela não é permanente. A imperfeição é transitória, ela terá um fim, porque o que é permanente é a condição espiritual, somos seres imortais, tivemos início e não teremos fim, mas a finalidade dessa obra divina, que somos nós, criaturas desse Pai misericordioso, é chegar à perfeição. A perfeição é o ápice a que todos nós chegaremos,
e disso não haverá uma espécie de dissolução. Chegaremos à perfeição, ao bem absoluto, e o mal será só uma memória do passado, semelhante a quando alguém chega e se aproxima de nós e diz assim: você lembra que em tal época? E aí a gente vai dizer: nossa, eu nem lembrava mais de violência, de guerras ou coisas assim. Sim, tenham essa esperança, porque chegará esse dia em que lembrar das guerras, assaltos, coisas desagradáveis que ainda experimentamos vão ficar numa memória muito remota, que talvez nem lembremos, que só mesmo os livros poderão nos contar, ou em rodas de conversa essas lembranças surjam. Como hoje a gente poderia comentar como seria viver, por exemplo, nas primeiras eras da humanidade, dentro das cavernas, no período pré-histórico. Então, são coisas que a gente vai lembrando porque estão nos livros, porque alguém nos contou, ou por memórias reencarnacionistas, por que não? Mas isso não está presente no nosso dia a dia. Fica no passado que todos nós deixaremos, porque somos, querendo ou não, acreditando ou não, centelhas divinas, e que estão em um planeta com essa característica do nosso, lembrando que prova significa que eu já tenho condição de atestar e provar que posso vencer aquela inclinação que ainda me mantém estacionado evolutivamente, e expiar é olhar de perto as consequências daquilo que fiz no passado por invigilância, por posse, por desejo ou quaisquer outras coisas dessa natureza e que me levaram às consequências que hoje experiencio e que me constrangem, me entristecem, não me deixam livre para fazer aquilo que desejo. Então, quando eu expio, quando eu olho de perto as consequências do que fiz, eu mudo o meu modo de vida para não experimentar dissabores, incômodos e angústias. Eu entendo como criatura divina que é preciso fazer uma correção de rota. Aí a lei do progresso ou o princípio de evolução, pelas vivências evolutivas e reencarnatórias, vão nos dizendo: se hoje você vive nesse contexto cercado de tais pessoas e tais circunstâncias, algo na sua semeadura lhe fez a chegar aqui. Se a consequência do que você está, se a consequência e a colheita lhe são desagradáveis, aí é um sinal de que a semeadura não esteve em consonância com a lei divina. Aí nós mudamos os nossos passos e o nosso roteiro. Por isso que deprimimos, entristecemos, ficamos com a sensação de estarmos perdidos. A vida muitas vezes perde o colorido, não sabemos para onde nos dirigir. Todos esses elementos são clamores da alma, dizendo que o caminho escolhido não é o adequado. E como criaturas divinas que somos, sofremos, padecemos e pedimos a Deus misericórdia. É nesse momento que, como filhos pródigos, retomamos o caminho até que possamos, então, voltar ao Pai. É interessante, vocês podem encontrar isso em um livro dos Espíritos, na questão 1009, quando então Paulo, o apóstolo, nos diz, nos explicita de um modo muito carinhoso, caridoso, de que a alma, em alguns momentos, ela faz falsos movimentos. Movimentos falsos são aqueles que fazem com que nos distanciemos da verdade divina. É quando deixamos de ser fraternos, colaborativos, compreensivos, indulgentes. Então, a alma falseia a sua própria trajetória quando aponta ou escolhe caminhos que lhe distanciam do divino. Mas quando, então, nós conseguimos superar esses falsos movimentos e aderimos aos verdadeiros, prática no bem, estudo, bons pensamentos, disciplina, coerência, aí sim os verdadeiros movimentos da alma vão se apresentando e vamos percebendo que paulatinamente o progresso vai se apresentando na nossa existência. Mesmo em meio a dificuldades, experimentamos paz. Quando estamos no ambiente em que a provocação reina, não somos aqueles que reagem impulsivamente, já compreendemos que o outro faz aquilo não para nos ofender, mas é o que ele tem para ofertar naquele momento evolutivo. Não sou eu o alvo do desatino ou ainda do momento de desequilíbrio alheio. Ele só oferta o que tem.
A questão é como eu irei agir diante das condições que o outro apresenta. Não é o outro, a questão sou eu, como eu me situo na vida. Por isso que precisamos de exercícios permanentes e constantes de espiritualização da nossa essência, da nossa condição espiritual. Nós não somos seres sensualizados que vivem a revelia dos desejos e dos impulsos. Nós temos um corpo material, não somos o corpo. Nesse sentido, como espíritos, devemos ter o total domínio dos impulsos que nos aparecem. Por isso que precisamos de autoeducação, autoconhecimento, reconhecimento daquilo que se passa no mundo íntimo, para que, diante dos reveses e das dificuldades, tenhamos as condições de passar por tudo aquilo que se apresenta com equilíbrio, com tranquilidade e com a fé que é necessária para enfrentar os obstáculos que teremos. Esse é um outro ponto da discussão da lei do progresso que é importante que tenhamos uma ideia um tanto quanto mais ampla. O fato de nós termos progredido, evoluído espiritualmente, não nos isenta de passar por provas, porque as provas são os meios que nós temos de evoluir. Não é possível ser paciente se nós não temos a nossa paciência posta à prova. Não tem como se tornar um virtuoso em música, por exemplo, se a cada dia eu treino um X quantitativo de horas para chegar ao ponto do virtuosismo. Uma ginasta que se apresenta em 1 minuto e meio, ela passa a vida, anos, para se dedicar àquele momento. Então, quando as provas chegam, nós já temos que ter um espírito de atletismo espiritual para passar dos obstáculos. Eu não espero que a dificuldade apareça, eu me preparo para ela. Por isso que o reino dos céus que está dentro de cada um precisa ser cultivado com as boas práticas que alimentam a alma, pensamentos positivos, evitar maledicência, julgamento, crítica excessiva. Já paramos para observar qual é o teor das nossas opiniões e das nossas conversas? O nosso verbo edifica ou deprecia o outro? As nossas atitudes contribuem para a harmonia dos ambientes nos quais nós estamos, convivendo com as demais pessoas, em casa, no trabalho, na casa espírita? São pensamentos, emoções e sentimentos que edificam ou são aqueles que nos mantêm com aquela sensação de guerrear o tempo inteiro, de disputar os espaços e as condições? O que é que nós estamos edificando ou que estamos destruindo dentro da nossa ambiência? Isso vai nos permitir perceber se dentro de uma lei que é de evolução e progresso, nós estamos caminhando junto a ela ou se estamos sendo aqueles resistentes, os recalcitrantes e que não estão contribuindo com a obra divina, que é de paz, que é de harmonia, onde tudo é belo, justo e verdadeiro. Se conseguirmos fazer essa autoanálise cotidiana, como Santo Agostinho nos propôs na questão 919 do Livro dos Espíritos, estaremos muito bem. Eu acho muito interessante a recomendação que ele traz, porque ele recomenda que anotemos, lembram-se do hábito do diário? Seria mesmo um mapeamento interno, um registro de como nós estamos intimamente. Então, no dia de hoje, o que é que eu fiz? Como eu agi com as pessoas? Qual foi o meu procedimento, o meu modo de atuar em determinada situação? Esse registro deve ser visto, conforme Santo Agostinho, como uma espécie de fotografia em que ali você colocasse uma outra pessoa e atentamente se observaria. Em sendo outra pessoa a agir como você agiu, você validaria aquela postura? Ou seria algo que deveria ser melhorado ou não repetido? Fazer essa análise diariamente nos permitiria estar muito melhores do que estamos agora, porque isso nos coloca numa condição de seres despertos, que estão atentos ao seu próprio movimento no campo do progresso e no campo da evolução.
Se continuarmos a nos mantermos em rotinas automatizantes, em que eu acordo, trabalho e durmo para trabalhar no dia seguinte, tenho afazeres com a família, que isso faz parte, é o nosso dever moral, mas e o tempo da alma? E a observação no trato com o outro? Ninguém está recomendando, exigindo que sejamos santos, espíritos puros, não. Mas que dentro daquilo que nos é possível, como estamos procedendo como criaturas divinas, no trato conosco e no trato com o outro. Isso faz com que, dentro dessa grande lei do progresso, nós possamos nos situar em que modo nós nos encontramos e naquilo que devemos melhorar. Lembrando, e eu acho interessante fazer esse tipo de ressalva, que evoluir não significa que devemos nos punir, nos constranger, tecer comentários destrutivos, pessimistas ou pejorativos. Nós criamos uma espécie de hábito cultural, de até mesmo quando recebemos um elogio, a gente atenua. Ah, que roupa bonita essa que você está vestida hoje. Ah, foi numa promoção, foi fulano que deu. A gente minimiza aquilo que é positivo, simplesmente agradeço, obrigada, que bom que você notou. Ou quando recebemos uma crítica, eu acho que você poderia ter um melhor desempenho nesse aspecto. Veja, apresente melhor tal coisa, visualize outras teorias que podem fundamentar a sua forma de proceder. Ou você já notou que se você começar a varrer a casa por esse cantinho, o seu trabalho fica mais rápido? E aí a gente vai começar a interpretar que não é bom, que não é competente, que não é inteligente o suficiente. Não é isso que se fala de autoanálise. Autoanálise ou um olhar para si nada tem a ver com depreciação, e sim com reconhecimento de onde eu me encontro, para onde eu irei. Não é crítica, não é punição, é reconhecimento do meu estágio atual e identificação daquilo que posso fazer para melhorar. Lembrando que não devemos dar passos muito largos em relação àqueles que nós possamos, de fato, abarcar, para não nos perdermos e não nos frustrarmos, elevando a condição que nós queremos chegar, mas que não é ainda a que nós iremos conseguir. O autoconhecimento nos permite essa identificação. Se sou maledicente e teço comentários pejorativos e depreciativos em relação ao próximo 7 dias por semana, eu posso tentar falar apenas 5 e exercitar em 2 dias na semana, identificar virtudes no próximo. Esse exercício de substituição do hábito que me compromete espiritualmente vai fazendo com que haja uma mudança na psicosfera que está ao meu redor e eu vou substituir hábitos perniciosos por hábitos saudáveis. Mas eu só posso fazer isso se eu começo a instaurar na minha existência hábitos espiritualmente saudáveis e superiores em relação ao estágio em que eu me encontro agora. E eu não preciso me depreciar nesse sentido. Eu só preciso reconhecer e avançar. E avançar com estratégias que me permitam alcançá-las. E não da noite para o dia. Um exemplo, amanhã eu acordo dizendo que serei Madre Teresa de Calcutá. Eu não tenho nível evolutivo para isso. Mas eu posso me comprometer a cada vez na semana ter 1 hora de trabalho voluntário. Eu posso me comprometer a, no dia seguinte, me ofertar, me colocar na condição de quem vai ajudar o outro numa necessidade, numa dificuldade de aprendizado, numa louça que eu possa limpar, em algum tipo de colaboração que o outro precise. Quem sabe uma ligação, uma vibração? Então, todos os dias eu posso tirar um tempo para vibrar pela paz no planeta, por alguém que está adoecido, fazer uma doação para quem precisa. Notem, são passos simples. Não tenhamos a ideia de que para evoluir eu preciso de complexidade. Não, nós vamos aos poucos, tirando a nossa casa de sobre a areia e colocando sobre a rocha, mas tijolo a tijolo, e não querendo estabelecer um pilar enorme da noite para o dia. Isso é auto-engano e não autoconhecimento. Isso também nos possibilita compreender a lei do progresso. A lei do progresso diz que a nossa caminhada é lenta e gradual. Primeiro, nós oscilamos.
Nós temos um movimento de evolução que não é retilíneo. A evolução, ela é campeada por oscilação, não é reta, é pendular. Então, esse movimento que o pêndulo faz, sabe a expressão que nós utilizamos rotineiramente como 880, ou nem muito ao céu e nem muito à terra, ou nem ao céu ou ao mar? É nesse sentido. Nós começamos a sentir um incômodo do ponto de vista espiritual. Aí a gente vai vendo que a alma já está dizendo, preciso evoluir. Quando é que isso acontece? Vou trazer um exemplo mais comum do nosso cotidiano. Quando nós começamos a frequentar lugares, rodas de conversa, grupos de amizades, e que a gente chega e se questiona, o que mesmo eu estou fazendo aqui? As conversas não são mais engraçadas, as piadas já não têm mais o mesmo sentido, eu começo a me sentir desconfortável mesmo fora daquele contexto que ali se encontra. Isso sem nos envaidecermos e chegarmos a algumas afirmações, estou melhor do que essas pessoas. Não, calma nesse tipo de julgamento. Nós só estamos aspirando a outros ares, outras possibilidades, conversas mais reflexivas, aprofundadas, não tão partilhadas, segmentadas, partido A, partido B, cor de pele tal, outra cor de pele, classe social, lugar que mora. Não, estamos aqui falando da essência, daquilo que a alma sente, com quem vibracionalmente ela se relaciona. Essa inquietude ou sensação de inadequação é sinal de que já temos possibilidade de avançar. E aí a gente já começa a negar alguns convites, não participa de algumas atividades e vai frequentando outros espaços, se sentindo melhor. Por exemplo, partilhando momentos como esses de reflexão sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre o divino, sobre nossa evolução. Isso agora está me interessando. Eu tenho outros interesses, mas esse agora, para mim, tomou algum tipo de centralidade na minha vida e quero conhecer um pouco mais. Nesse momento, nós vamos percebendo que intimamente há um chamado. Por isso que a gente diz que o Evangelho é o grande atrator da alma e estamos indo todos para Deus. Aí sim, despertamos e vamos procurar coisas que sejam mais prazerosas, que tenham uma duração maior daquela sensação de conforto e bem-estar. Não é só o prazer sensório. Quando a gente quer comer uma coisa suculenta, que para a gente traz um grande prazer, notem, quando terminamos de comer e que estamos saciados, aquele prazer que foi temporário já passou. Nós já estamos saciados, com o desejo ali, então, atendido, e a gente já tem a atenção dispersa, já nos voltamos para outras coisas. Mas os tesouros da alma, não. Quando nós somos agraciados por alguém, por um afeto, um reconhecimento, cada vez que a gente tem essa recordação, a gente lembra, isso é permanente e fica para sempre. Quando nós somos gratos a alguém, essa sensação é permanente, porque é da alma. Nesse sentido, o que a gente pode entender como sinal evolutivo são os sentimentos que permanecem de modo duradouro, trazendo para nós sensações agradáveis. Isso é evolução, isso é progresso. Mas aquelas sensações que me causam desagrado, tristeza, raiva, ressentimento, notem essas expressões que a gente usa, por exemplo, só de lembrar eu fico com raiva, eu fico com ódio, o coração dispara. Isso significa que estamos estacionados nas paixões. Isso não é progresso, isso é estar no mesmo lugar. Então, reconheçam intimamente os chamados evolutivos para o progresso, que é a estranheza, o lugar, as pessoas, as conversas, as posturas que não mais me satisfazem. Você não precisa ser ríspido, você não precisa ser grosseiro com as pessoas, você só precisa ter objetivo. Quando você tem um objetivo existencial, você sabe para onde ir, sabe aquilo a que você vai dizer sim e sabe aquilo a que você vai dizer não. E se os outros não entenderem, é uma questão dos outros. Você pode tentar explicar se quiser ou simplesmente dizer, nesse momento não.
irei buscar esse outro interesse que no momento vem me atraindo. Se desejar me acompanhar, seja bem-vindo. Caso não, em alguma oportunidade nos encontraremos. E essa explicação, se é que ela é necessária, não necessariamente ela precisa ser verbalizada. A sua própria vibração, as suas ausências vão dizer. E isso não precisa criar desagrado, malquerença, deixar de falar com o outro. Vibracionalmente, nós já vamos sendo afastados. Outros grupos surgem, outras amizades surgem e a vida vai seguindo. Cada um com seu nível evolutivo, cada um com sua possibilidade, sem a tola e falsa pretensão de entrar numa crença de que é melhor do que o outro. Não, você mudou vibracionalmente e agora você busca outras coisas. Isso é um sinal de que a evolução e o progresso estão começando a se estabelecer na sua existência. E é importante que a gente assinale quando isso acontece. Eu desejo compartilhar com vocês um outro ponto que está aqui em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata da lei do progresso, que é justamente a parte que fala das leis morais, mas especificamente nesse nosso momento, estamos trabalhando e trocando sobre a lei do progresso. E Kardec vai trazer a civilização. E tem uma pergunta muito interessante sobre o que é que caracteriza uma civilização. E aí a gente pode pensar, não, nós estamos vivendo numa civilização, nós temos ciência, nós temos Estado, nós temos políticas, nós temos leis, nós temos regimes, nós temos casa, moradia, estrutura, isso fala de uma civilização. Só que o conceito de civilização, ele não está no campo da estrutura, da arquitetura, ou da riqueza produzida, do incremento e do avanço tecnológico. O aspecto civilizatório, aquilo que diz estou diante de uma civilização, fala muito mais de aspectos morais do que daquilo que é possível nós vermos. Podemos ter castelos suntuosos, mansões belíssimas, lugares onde a riqueza e a opulência são demonstradas, mas não é isso que fala do nosso caráter de civilização. Vejam o que é que Kardec pontua para nós como sinais de uma verdadeira civilização, aquela que chegou ao ápice do que a gente entende de vivência social. É aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Daí, olhando o nosso panorama, já entendemos que não estamos em uma condição de civilização, estamos a caminho de. Vemos muitas coisas belas, muitas possibilidades de crescimento, mas, majoritariamente, pelo nosso próprio nível evolutivo, e não é pelos outros, lembrando da sintonia e afinidade, nós somos, conforme o próprio Kardec nos diz, lá em A Gênese, o planeta é um retrato fiel dos seus habitantes. Então, somos nós que transformamos a Terra na condição planetária que ela apresenta. Vai ser regeneração, sim, mas não por milagre ou por passe de mágica. Quem vai fazer com que esse planeta assuma o status de regeneração são os seres que o habitam. Então, ou investimos em autoconhecimento, ou reforma íntima, como é mais conhecido, aperfeiçoamento dos caracteres, como Kardec fala, educação do caráter, se nós estamos mesmo dispostos a passar para um planeta de regeneração. A regeneração não é externa. Ela passa a ser uma cultura interior que vai reverberar no coletivo em que eu estou. Então, a regeneração cabe a nós, e não um movimento dos espíritos superiores. Eles já estão regenerados. Nós é que precisamos fazer esse movimento e nos responsabilizarmos por ele. Kardec vai seguir nos dizendo que os hábitos vão ser mais intelectuais e morais do que materiais. Nós ainda estamos muito centrados no ter. As coisas continuam sendo aquelas que trazem o centro dos nossos desejos, dos sonhos e dos impulsos. O que é uma ilusão, porque quando conquistamos e ficamos enfadados, vamos querer outras coisas. Já no campo da alma, não. É suficiente amar. Isso é o meu alimento, que além de me deixar nutrido, ainda nutre o outro que comigo convive.
A ilusão do temporário, do passageiro, que vai ser deixado logo mais, todos desencarnaremos. E o que é que levaremos, o que apresentaremos desse momento de crescimento, que é a existência? Ninguém vai ficar aqui para sempre no corpo físico. Ele tem um tempo, ele tem um limite. Pode ser por adoecimento, pode ser por idade, ou até nós que, por invigilância, antecedemos o retorno ao mundo espiritual. É uma regra, ninguém fica. O que importa é o que levaremos como espíritos, e não o corpo, que é algo que é um grande empréstimo, é o nosso templo, a nossa moradia temporária, mas que vai voltar ao fluido cósmico. Mas a essência que permanece, essa é que vai apresentar aquilo que cultivou pela lei do progresso em sua caminhada evolutiva, que vai apresentar a Deus. Mais à frente, Kardec diz, é a civilização caracterizada por uma inteligência que se desenvolve com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Eu não tenho medo do outro, eu não desconfio do outro, o outro é minha extensão, é meu semelhante, criatura divina. Então, tudo aquilo que dou ao outro, ele me dá de volta. É aquela perspectiva que Jean-Jacques Rousseau tinha de sociedade. Cada um, segundo ele, dando-se a todos, não precisa se dar a ninguém, porque, em verdade, tudo que ele doa, ele recebe. Porque as pessoas estão habituadas a uma troca mútua. O meu bem-estar é resultante do bem-estar do outro. Então, nada falta. Todos comem, todos moram, todos se alimentam e todos estão irmanados por um princípio que é ser filho indistintamente do mesmo Pai misericordioso. Eu posso ter uma crença distinta, uma cor de pele distinta, uma classe social distinta, mas a origem, que é aquilo que nos aproxima, é única, é desse Deus. Nós somos individualidades, princípios inteligentes, mas aquele que nos criou é único. Então, enquanto não nos acostumarmos com a ideia de que diverso é riqueza e que não precisamos atender a um único padrão vigente, vamos ainda caminhar muito, padecer muito, até chegar à simples conclusão de que somos todos criaturas divinas, amados por essa divindade, fadados à felicidade e perfeição. Enquanto a ilusão for alimentada, esse progresso vai ficar um tanto quanto distante em relação àquilo que precisamos. Para fechar essa questão da civilização, Kardec ainda diz: civilização é aquela em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e nascimento, em que as leis nenhum privilégio consagrem, nem para o primeiro nem para o último, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre amparo no mais forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas, em que exista menor número de desgraçados. Enfim, que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Quando nós chegarmos nessa condição e vivência de civilização, aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes digo, nós podemos dizer que progredimos. E estamos nesse passo, embora às vezes pareça um tanto quanto difícil acreditar. Mas se olharmos para o passado, muitas coisas que hoje acontecem, que nos causam indignação, no passado era algo comum, era tranquilo, preconceito, racismo, e que hoje nós falamos, que discutimos, já não é aceito de modo natural. Lembram-se da época do duelo? O duelo, quando alguém tinha a sua honra, digamos assim, maculada, iam então para um espaço aberto, o ofendido chamava o outro para o duelo e eles duelavam. Hoje em dia, um duelo já é considerado como algo estapafúrdio, que não se concebe mais. Claro que a gente tem uns duelos mais sofisticados na atualidade, mas eu estou falando desse que era tido como algo natural, alguém chamar o outro por revide e tirar a vida do outro. E o que é mais interessante no duelo é que aquele ofendido, se o outro, o ofensor, tivesse uma boa mira, além de ofendido, ele ainda perdia a vida física. Era algo completamente sem sentido, mas que as pessoas iam assistir, iam aplaudir. Se hoje, por exemplo, algo como o nazismo acontecesse, ficaríamos indignados.
Mas aquela época, claro que não vamos generalizar, mas para um grupo específico era natural tirar a vida dos judeus, dos ciganos, das pessoas com orientação sexual, que aquele momento era tido como anormalidade. Notem que nós temos progressos ao longo de nossa caminhada espiritual. E mesmo que tenhamos discordância, não precisamos ir à desforra. E quando vemos que a violência se apresenta, a gente questiona qual é a fundamentação dela. Sim, isso é sinal de progresso. E vamos progredir cada vez mais. Nesse encontro de hoje, eu me despeço com os meus agradecimentos e em qualquer momento que vocês vejam, ouçam, assistam essa mensagem, que o meu desejo de que a esperança habite o seu coração possa lhe alcançar. Porque diante do mundo que temos, não se apavore, tudo está previsto. Tudo é fruto do estágio evolutivo que nós estamos. Nós estamos olhando para um momento existencial que nós estamos aqui vivendo, experimentando. Mas já tivemos outras experiências e vamos ter mais à frente. E cada vez que experimentamos uma delas, crescemos um pouco mais. Todos nós estamos melhores hoje do que estivemos há um tempo atrás. Isso é progresso. Nós estamos progredindo a cada dia, a cada momento e a cada existência. Acalme o seu coração, porque o nosso destino é felicidade, plenitude e perfeição. Por isso que o Mestre disse, estarei convosco até o final. Não é até o momento em que este planeta deixe de existir. Nada disso, não é o fim do mundo. É até o final do tempo de iniquidade, onde nós percebamos que o amor é o máximo condutor da nossa vida. É quando a gente olhar para o outro e ali reconhecer um irmão, o semelhante, aquele para o qual estou destinado a servir. Não porque eu quero o agradecimento ou porque eu quero os aplausos dos outros que me assistem numa falsa generosidade, mas porque eu entendi que o meu papel é servir a Deus. Não é fazer bem ao outro, é servir a Deus. E só se serve a Deus servindo aos seus filhos. Aquele entendimento de que nós só conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas quando antes amamos ao próximo como a nós mesmos. Aí sim, o verdadeiro progresso será uma realidade neste planeta. Jesus poderá dizer então que, a partir desse momento, o reino dele poderá, sim, ser deste mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Ai, agradecemos de coração a você, Jamile, pela generosidade da sua presença aqui, das suas palavras. Que reflexão maravilhosa e super importante, né, que você nos trouxe sobre o progresso. Agora, queridos amigos, queremos convidar vocês para encerrarmos este momento, elevando nosso pensamento a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave
a transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. Nosso muito obrigada a cada um de vocês que compartilharam deste momento de aprendizado e fraternidade conosco. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.